Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão e não tendo eles o que comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: Onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou o povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu, para colocá-lo à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar o pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes os olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães e os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. E ele lhes disse: Nada entendeis ainda? Feche os teus olhos, curve sua fronte, oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por essa noite, em que o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos em teu nome neste lugar, Pai. Abençoe a cada um que veio, que o Senhor derrame, Pai, a tua porção especial para todos nós, que seja o Senhor a falar, Pai. Toma a boca, Senhor, do pregador, toma, Senhor, os ouvidos aqui presentes, para que todos estejam atentos à voz do teu Santo Espírito. Assim nós pedimos, Pai, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Esse trecho que nós lemos há pouco aqui no Evangelho segundo Marcos, fala sobre uma história que talvez poucas pessoas conheçam. Muitos já ouviram falar da multiplicação dos pães, né? Mas ouviram falar da primeira, não sabiam que tinha uma segunda. E eu queria te dizer que não houve uma nem houveram 2, mas houveram várias. A Bíblia registra 2. E essa segunda que nós lemos aqui acontece num momento muito importante da história da igreja, a igreja como nós a conhecemos hoje, porque Jesus estava exatamente no momento virando a sua jornada, o seu ministério, deixando um pouco para trás Galileia, deixando um pouco para trás aqueles que eram judeus, e foi para Tiro e Sidom, foi mais ao norte, no lugar em que as terras eram mais helênicas, as pessoas eram praticamente todas gregas, eram pessoas gentis, ou os gentios, como diz a Bíblia, pessoas que não são do judaísmo e também não eram cristãs, pessoas que não conheciam a fé. E Jesus foi para aquelas regiões para anunciar o Evangelho. Se você lesse o capítulo 7, segundo o Evangelho de Marcos, você ia notar que os fariseus estavam ali fazendo um alvoroço, porque os discípulos de Jesus não tinham lavado as mãos antes de comer. E eles estavam ali discutindo: mas por que os teus discípulos não seguem a tradição e não lavam as mãos antes de comer? E Jesus começa a explicar a eles e a dizer que todos os alimentos, para aquela multidão que o ouvia, todos os alimentos eram puros. Ele estava acabando com aquela história de que, olha, carne de porco não pode, hein? Porque carne de porco é pecado. E Jesus, vai
dá uma tesourada e todas aquelas coisas, e ele diz, o que suja, o que torna o sujeito impuro, não é o que ele ingere, porque o que ele come vai para o estômago, e do estômago passa pelas tripinhas e, né, ele elimina. Agora, aquilo que sai de dentro do homem, aquilo que brota no seu coração, isso sim torna um homem impuro. Ou seja, o que separa você de Deus não é o que você come, é aquilo que nasce no teu coração. E que esse produto vai certamente torná-lo impuro. E aí ele continua dizendo essas coisas, chega até esse lugar, Tiro e Sidom, que nós lemos aqui, e Jesus agora está falando com as pessoas que não são da fé judaica. E ele chega até uma mulher, e essa mulher diz, olha, minha filha está endemoniada, me ajuda. E Jesus olha para ela, poucas pessoas talvez compreendam bem o que Jesus quis dizer, e ele olha para ela e diz, olha, eu não vou desviar aquilo que é para os filhos, para dar para os cachorrinhos. E ela olha para Jesus e diz, olha, mas até os cachorrinhos se alimentam com fartura das migalhas, embaixo da mesa, daquilo que sobra. E Jesus então diz, olha, pode ir para a tua casa que a tua filha já está liberta. E aí ele começa então a trabalhar com pessoas que não eram da fé judaica, que não eram pessoas que já conheciam a tradição, segundo todos aqueles que estavam. Na primeira multiplicação, era praticamente todas as pessoas de Israel, eram todos judeus que estavam ali cercando, e ele estava às margens ali do Mar da Galileia. E as pessoas se sentaram no gramado, ou na relva, talvez esteja aí na sua versão bíblica. E Jesus disse, sentem-se todos, entre grupos de 50 e grupos de 100. Porque ele estava fazendo uma referência ao modo como Moisés separava o povo lá no deserto para algumas ações. E as pessoas começaram a entender os sinais que Jesus estava dando ali, de que ele realmente era aquele que vinha no lugar de Moisés, que era maior que Moisés e que faria a obra maior. E as pessoas se sentaram, comeram, se alimentaram, lembraram-se do maná que vinha dos céus, que Deus alimentou o povo durante todo aquele período no deserto, e elas iam se lembrando. Mas agora, nesse instante, Jesus não está mais falando com pessoas da fé judaica. Ele está falando com gente, meu irmão, que é como se você e eu estivéssemos lá, naquela época. E isso é muito importante para mim e para você, porque Jesus está mostrando para aquelas pessoas que o Filho não veio para morrer por um grupo seleto. Ele não veio morrer por um grupo étnico. Mas a morte de Cristo, o sangue, a mensagem da cruz, como algumas pessoas se incomodaram nessa última semana, ela não foi para mim e para você, mas ela é para o mundo inteiro. E louvado seja o Senhor por isso, porque nós fomos achados da graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. E aí ele começa, então, a narrar como foi a segunda multiplicação de pães e peixes. O fato de Marcos registrar duas vezes o mesmo fato, uma no capítulo 8, que é a segunda, e uma no capítulo 6, que é a primeira, é porque há uma mensagem de Deus muito importante na multiplicação dos pães e peixes. E é por isso que nós iremos refletir sobre ela nessa noite. E só os evangelhos Marcos e Mateus, registram as duas multiplicações de pães. Então eu queria que você prestasse atenção nesse texto bíblico, para que entendêssemos alguns pontos acerca da graça de Deus, porque o texto se manifesta mostrando para nós a graça que recebemos do Senhor. O primeiro ponto que eu queria que nós prestássemos atenção é sobre a compaixão de Jesus. Observe que o texto diz que Jesus se compadeceu daquela multidão. E aquele compadecimento de Jesus, a compaixão de Jesus, isso traciona as pessoas, meu irmão. Traciona. Se você se lembrar do texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que por 3 dias, aquelas pessoas estavam ali ouvindo Jesus. 3 dias no deserto, ouvindo Jesus. E Jesus olha para eles e diz, para os seus discípulos, né? E diz, eu estou me compadecendo dessa multidão. A primeira multiplicação de pães, os discípulos é quem chegam até Jesus. Só que era um momento totalmente diferente. Na primeira multiplicação de pães, quando eles chegam até Jesus e dizem para ele, fala, mestre, já está tarde. Olha essa rapa de gente aí, ó, está na hora de dispensar todo mundo aí, porque olha aí, ó, se ele tivesse o reloginho dele no pulso, eu diria, olha aí Jesus, está tarde, meu, toca essa turma toda aí.
Talvez os discípulos estivessem de férias nessa ocasião, né? E jogaram o problema para Jesus. E naquela altura eles diziam para ele, falaram: Senhor, manda essa turma embora. E Jesus disse: mas vamos a gente dar um jeito aqui de dar alguma coisa para eles comerem. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem: mas como? Olha a multidão que está aí. A Bíblia conta 5.000 homens, e ela é bem clara a dizer que são homens que foram contados. Ela não diz do gênero humano, ela não diz que foram 5.000 seres humanos que estavam ali, mas ela diz que foram 5.000 homens. E um outro evangelho diz ainda: não foram contados as mulheres e as crianças. Então, estudos por aí, teólogos e um monte de gente, aí é números que são calculados, não são precisos, identificam talvez que haviam por ali cerca de 20.000 pessoas na primeira. E aí os discípulos olharam para Jesus e falaram: mas mestre, onde é que nós vamos arranjar dinheiro para comprar comida para toda essa gente? E aí eles começaram a fazer conta. Falaram: nós vamos precisar dos 200 denários, bicho. 200 denários! Você sabe quanto que era um denário? Era o trabalho de um dia do sujeito. 200 denários significa o trabalho de 8 meses de uma pessoa. Isso você vai encontrar nas referências bíblicas, não é? Ou seja, alguém precisaria ter trabalhado 8 meses para acumular dinheiro e não ter gastado nada, e acumular dinheiro para conseguir comprar pão para dar para aquela multidão, segundo a conta dos discípulos. E aí Jesus pergunta para eles, fala: tá bom, vai. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Repita comigo: peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, ou peixe, né? É um peixe, tá bom? 5 pães e 2 peixinhos. Se você somar 5 com 2, dá quanto, irmão? Aleluia, os irmãos tão bons de matemática, hein? Ó, de Bíblia a gente às vezes dá o que, mas de matemática a gente fica bom. 5 mais 2, 7. 7 na Bíblia tem um número que tem uma demonstração, tem uma simbologia muito grande. Significa o quê? No mínimo 2 coisas: perfeição. Tudo que se refere a Deus, quando Deus se manifesta, há o registro de um número 7 por ali. Você vai encontrar isso lá quando você for estudar escatologia, você vai ver 7 para tudo que é lado. Porque está mostrando perfeição, algo perfeito, algo de manifestação divina. E outra coisa que o número 7 significa é de algo completo. Não é pela metade, é algo completo. Pois é. Na primeira multiplicação de pães e peixes, foram 5 e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda, Jesus é quem chama os discípulos, porque eles já estavam tudo dormindo, sei lá eu onde é que estava. Estavam perdidos por aí. E Jesus chama eles e diz: olha, eu estou compadecido dessa turma aí. Meu coração está pesado aqui de ver todos eles aí, porque já se passaram 3 dias que eles estão aqui sem comer nada. E aí eu quero fazer uma primeira observação para você. Tem muito crente preguiçoso. Como tem crente preguiçoso nesse mundo? Irmão, se você é um crente preguiçoso, não vem falar comigo de horário, porque você vai me deixar assim. Você lembra do tio Patinhas? Tio Patinhas? Não, tio Patinhas ele falou aqui. Como é que chamava aquele do Chaves que falava "isso me dá coisas"? Chapatinho. Chapatinho? Chapatinho. Isso me dá coisas. Tem crente preguiçoso, meu irmão, que precisa criar vergonha nessa ponta de nariz, para não falar na fuça. Porque passa às vezes 2 horas, 2 horas e meias, dentro desse lugar aqui para cultuar o Senhor, e começa a reclamar. Ai, porque esse culto não termina, porque aquele pastor não para de falar, porque aquela mulher não para de cantar, e porque não sei o quê, e blá, blá, blá. Deixa de ser preguiçoso, irmão. E agora eu me controlei para falar. Me controlei de coração. 3 dias estavam aquelas pessoas. 3 dias. Você comeu antes de vir para a igreja? Comeu ou não comeu? Você almoçou, pelo menos. Eu acredito que você tenha almoçado. Eles estavam lá 3 dias sem comer? Nada. O verbo que está lá na revista e atualizada, ao meio da revista e atualizada, eles permaneciam ouvindo a Jesus. Permaneciam. O verbo permanecer
traduzido na Revista e Atualizada como permanecer, indica expectativa. Eles estavam lá esperando algo de Jesus, eles não estavam lá à toa, mas eles estavam lá com expectativa de ouvir algo, uma palavra, algo de manifestação divina de Deus ali através de Jesus. Eles não queriam sair de lá, irmão. Eles estavam com esperança. É gente com sede, gente com vontade, não religioso, porque ali não tinha gente da fé judaica. Tinham alguns, que nós vamos ver já já sobre eles. Mas eles estavam ali porque estavam impressionados com o que Jesus falava para eles. Eles estavam ali tomados da palavra de Deus. E vinha alguém talvez falar lá, acho que está na hora, o cara, fica quieto aí, o mestre está falando. E aí começaram a ouvir 3 dias sem comer nada. A Patrícia é muito parecida comigo nessa parte, né? Começou a ficar perto do horário de comer, vai dando aqueles negócios, pelo menos em mim, né? O humor vai sendo afetado, né? A gente vai ficando meio irritado, né? 3 dias, irmão. 3 dias. E Jesus diz, eu estou com pena deles. E aí os discípulos olham para Jesus e falam, mestre, mas e aí? O que é que nós vamos fazer? Na primeira multiplicação de pães, o problema era financeiro. Filipe trouxe essa questão e disse, onde nós vamos arranjar 200 denários agora? Então o problema dos discípulos na primeira multiplicação era quanto? Na segunda, eles olharam para Jesus e falaram, mas onde que nós vamos arrumar pão? Ou na versão Revista e Atualizada, donde? Não é? Você costuma falar donde? Donde você vai? Né? Na Revista Atualizada talvez esteja donde, nas mais antigas, né? Donde era o problema deles? Onde? Lembre-se, a primeira aconteceu às margens do Mar da Galileia. No entorno tinha vários lugares para comer, vários. Tinha restaurante aqui, tinha a toca do açaí ali, tinha um monte de coisa ali para todo mundo comer. Na primeira, eles passaram um dia ali com o Senhor. Na segunda, eles estavam no deserto. Não tinha um fast food ali do lado. E aí eles começaram a dizer, mas Jesus, onde é que nós vamos arrumar comida para esse povo? E Jesus disse para eles, eu estou compadecido com tudo que aconteceu, preocupado, porque eles vieram de longe. E se eles forem embora agora, nessa situação, eles vão desfalecer. Tem gente que vai desmaiar pelo caminho aí, e a Patrícia vai passar mal, porque ela tem que comer alguma coisa. O pastor Rodrigo, então, Jesus, né? Vamos dar alguma coisa para eles comerem. E aí eles olharam para Jesus e falaram, mas onde? Ou, de onde nós vamos achar alguma coisa para comer? Essa era a problemática. Nas duas questões, irmão, as pessoas ali, os discípulos, não estavam olhando para o poder de Jesus, porque o fato de Jesus se compadecer daquela multidão tracionava as pessoas, ninguém queria sair de perto de Jesus. Ninguém. Mas as pessoas olhavam para a sua dificuldade. Primeiro, era porque não tinha dinheiro. Segundo, porque não tinha onde. Talvez eles já tivessem um caixa mais cheinho ali àquela altura, mas não tinha onde encontrar pão. Pois é. Talvez você e eu façamos isso com bastante frequência. A gente observe muito as nossas dificuldades e se esquece do poder de Deus. A gente olha muito e foca, né? Essa semana eu estava fuçando nessa câmera aí para aprender a mexer nesse trem aí, e aí estava aprendendo sobre foco e um monte de coisa, né? Ela tem vários focos, câmera profissional tem um monte de frique, mas você e eu, às vezes, nós temos um foco só. E geralmente é para o problema. A gente começa a olhar para ele e lembra daquele desenho, ó vida, ó céus, e aquelas coisas todas? Lamentação atrás de lamentação. Assim estavam os discípulos, todos preocupados. Agora eu pergunto para você, se você estivesse lá com Jesus na primeira, tivesse visto com esses olhos que a terra há de comer aí, se Jesus voltar não vai, né? Porque você vai ser arrebatado, amém? Ih, irmão não tem certeza da salvação não? Não viu a pregação do domingo passado? Você vai ser arrebatado, amém? Se Jesus vier? Aleluia, os irmãos estão aí então. Se você tivesse visto com esses teus olhos a primeira multiplicação, quando aconteceu a segunda, na primeira eram 5.000 homens, a mesma multidão, agora com 4.000 homens, há 3 dias sem comer nada, e quando Jesus disse, olha, vamos dar um jeito aí de alimentar essa turma, o que é que você pensaria?
Ué, o homem não é poderoso? Não fez a multiplicação da primeira? Ele vai fazer agora de novo. Ué, ele tem o poder de fazer isso aí. Eu não, mas ele tem, uai. E nós estamos com ele aqui. Então vamos falar para Jesus. Jesus, multiplica aí, então o pãozinho aí e tal, né? Mas o que eles olharam? Eles nem se lembraram. Nem se lembraram que há 2 capítulos atrás, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus tinha multiplicado pão suficiente para 5.000 homens comerem, fora a sua família, e além de terem feito multiplicar para 5.000 homens, sobraram, quantos cestos sobraram, irmão? Na primeira, quanto sobrou? No meio desse, eu entendi 12, amém? Aleluia, sobraram 12 cestos, né? 6 mais 6, quanto dá, irmão? 12, então matemática, 6 mais 6. Quando alguém te perguntar quantos cestos sobraram na primeira multiplicação, lembre de 6 mais 6, você vai saber, fácil. 12. 12 cestos sobraram. Amém, irmão? Minha conta está certa? 12 cestos sobraram. Eles não se lembraram que a multidão comeu. E sobraram 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Sobrou. Eles nem se lembraram, porque estavam olhando para os problemas. Então muitas pessoas aqui entre nós, todos nós, somos tentados, quando a gente está com um problema, a não olhar para o poder de Deus, porque falta fé. E aí, irmão, vou falar de coração aqui, porque tem gente que fala sobre falta de fé como se fosse uma coisa meio, não é? Eu não, imagina, estou 35, já passou já, 35 já está com os 40 já, né? 40 anos de igreja já, o outro ali com 52, o outro com 10 e tal, e vem falar de fé para mim. Falta fé, irmão. Porque na hora da dificuldade, Deus já multiplicou alguma coisa na sua vida, sim ou não? Hein, irmão? Fala aí. Ou você acha que o teu trabalho é da tua capacidade? Ou você acha que essa saúde que você goza é da tua capacidade? Porque eu me cuido, eu sou fitness. Vai. Eu como churrasco sempre que eu posso. Aquelas gordurinhas, ó. Quem cuida da minha saúde é Deus. Mas eu como gordura porque disseram que pode comer gordura agora, hein? Falaram que agora pode, que não estraga o coração. Então agora eu como mesmo. Mas quem é que faz multiplicar na sua vida? É o Senhor, irmão. Quantas pessoas já tiveram o testemunho de multiplicação de Deus na sua casa, no seu trabalho, em alguma coisa da sua vida, e quando vem a dificuldade, o que é que faz? É igual os discípulos. Aí, Senhor, onde que eu vou arranjar esses 200 denários? Ô Senhor, onde é que nós vamos arranjar a padaria aberta aqui essa hora? Porque não tem. Nós estamos no meio do deserto. E um monte de coisa. Mas se esquecem de olhar para o poder de Deus, irmão. Se esquecem de olhar. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei qual é a tua necessidade, eu sei a minha. Eu sei qual é o meu problema, ou quais são os meus problemas. O teu eu não sei. Você é quem sabe, e graças a Deus por isso, né? Porque a tartaruga, ela vive mais de 100 anos, porque ela cuida da vida dela, né? Aleluia. Então você cuida da sua também, não é? Em vez de cuidar da dos outros. Então na sua vida, nos seus problemas, não olhe para eles, porque eles não são maiores do que Deus. Deus é o Deus do impossível, meu irmão. E Deus faz multiplicar. Deus tem a capacidade e tem o poder. Acontece que muitos de nós, durante essas situações, preferem lamentar. E a partir daí, mostrando para esse primeiro ponto do que o texto fala sobre compaixão, me faz lembrar o segundo, que é o poder de Deus. Meu irmão, Deus é poderoso. O nosso Deus não é um Deus, meu irmão, que só fala, mas Deus é o Deus que age. Quantos aqui já foram corrigidos por Deus? Porque milagre, às vezes, a gente não sabe identificar milagre, né? Mas o sopetão, às vezes, que Deus dá na gente, a gente reconhece. Não é? Quantas vezes você já não foi corrigido por Deus? Porque Deus é zeloso com seus filhos. É pai zeloso. Então Deus é Deus de poder, irmão. Não é um Deus fraquinho. Ele não está morto na cruz. Ele não está em nenhuma situação senão no alto dos céus, o seu trono sublime, que ninguém alcança aquele lugar. Ninguém, simplesmente ninguém. E Ele comanda todas as coisas sentado lá, no seu trono. E aí, a gente nota o seguinte, né? É uma barata. Jesus
Sensacional. Ele chega para os discípulos, depois de falar que quer alimentar aquela população toda que está ali, aquela multidão de pessoas. Ele diz ali que vai alimentar. E as pessoas começam a reclamar, como muitas vezes você faz, e eu faço, e assim vai, a gente fica reclamando, e tititi. Eu fico imaginando a paciência, a longanimidade que Deus tem quando conversa com a gente, né? Deus realmente é muito bom, irmão, é muito bom. E aí ele vira para os seus discípulos, o que é que vocês têm aí? O que é que você tem? E aí o que eles respondem? Na segunda multiplicação, temos 7. 5 mais 2? 7. 7 pães. E aí Jesus fala, traz eles aí para mim. Quantos pães eles tinham, irmão? Pode falar, não tem medo não. 7. O irmão não escovou o dente hoje? Às vezes é por isso, não quer abrir a boca porque está com um bafinho aí, né? Tem que trazer uma balinha, irmão. 7 pães eles tinham. 7 pães. E Jesus falou, me dá aqui os pães. E a Bíblia diz que ele pega os pães, dá graças e distribui. Deus é poderoso. Meu irmão, você acha que Jesus precisava perguntar? Responde com sinceridade. Você acha que Jesus precisava perguntar para eles quantos pães eles tinham? Não? Mas Jesus não é curioso? Precisava perguntar ou não? Vocês estão na dúvida? Não precisava perguntar, porque ele já sabia. Deus é onisciente. Quer dizer que ele tem todo conhecimento. Deus já sabia, Marcelo, que eles tinham 7 pães. Agora, por que ele perguntou quantos pães tem? Que ele não tinha o que fazer e vou perguntar quantos pães tem, né? Passar o tempo, né? Faz 3 dias para dar mais fome para esse pessoal. Vou perguntar aqui, vou ficar perguntando. Não, irmão, é para aguçar a fé dos discípulos. É para acender algo dentro. É por isso que Deus vira para você. O que é que você tem na tua mão? Porque você está lá se lamentando e precisando fazer. Deus pergunta, o que é que você tem na tua mão? E eles disseram, eu tenho 7 pães, 7 pães. E aí se você começar a pensar, 7 pãezinhos não serve para nada diante de uma multidão como aquela. O que eu faço com 7 pãezinhos? Nem se picotar em nível atômico, meu irmão. Eu acho que dava para aquela rapa de gente comer. Deus mostra para você que você é insuficiente. Deus mostra para você que você sozinho não faz nada. Deus virou, quantos pães vocês têm? O que você tem na tua mão? 7. Jesus, 7 não faz nada com 7 pães aqui. E Jesus falou, me dá isso aqui, porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Nossa insuficiência, irmão, se manifesta a suficiência de Deus. E a partir de 7 pãezinhos, olha o poder de Deus, irmão. 7 pãezinhos, e depois levaram alguns outros peixes. E Jesus fez a mesma coisa, agradeceu. Quantas pessoas, quando pegam algo que lhe pertence na mão, reclama? Essa porcaria de casa que eu moro, essa porcaria de carro que eu tenho, essa porcaria de salário que eu ganho, essa porcaria de trabalho que eu tenho, e tantas coisas negativas que você vai falando e vai maldizendo aquilo que você tem. Jesus pegou 7 pães e agradeceu. Lição para mim e para você. Não sei o que é. Agradeça. Porque no coração grato, na consciência da sua insuficiência, Deus multiplica. Deus levantou, agradeceu, Jesus, não é? E devolveu aos discípulos. Pode distribuir. E comeram mais de 4.000 homens. Comeram os homens, comeram as mulheres, as crianças e todos aqueles que estavam lá. Isso me faz lembrar daquela viúva que o profeta foi falar com ela. O que é que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite aqui, ó. Não é nada, não dá para nada. Vou fazer um bolinho aqui, já era. Ou para Moisés. Deus virou e falou, o que é que você tem na mão? O que ele disse? Eu tenho um. O que ele tinha na mão, irmão? Um cajado, irmão. Você não lembra mais de Moisés, não? Ele tinha um cajado.
um cajado de pastor. Ele pastoreava ovelhas. E Deus disse, com esse cajado aí, ó, você vai fazer a obra. E se você conhece essa passagem bíblica, você vai ver que Moisés toca a água e a água vira sangue. Moisés toca as águas e as águas se abrem, os ventos sopram. Moisés joga esse bordão, joga essa vara, o cajado no chão, e o cajado se torna em serpente. Depois ele pega pelo rabinho e vira o cajado de novo. E Deus faz os seus milagres e as suas maravilhas através do cajado de Moisés. Assim como fez a multiplicação através de 5 pães e 2 peixinhos, e depois com outros 7 pães ele multiplica. Então é o que você tem na mão, irmão, que Deus vai usar. Não é para olhar as outras coisas, ó, porque se eu tivesse aquela condição, mas é o que você tem na mão que Deus vai multiplicar. Não é nada diferente disso, porque Deus está mostrando para você, não é você, querido, é o poder de Deus quem faz. E Deus realiza o seu milagre, Deus multiplica. Quando nós estamos agradecidos ao Senhor e colocamos tudo o que nós temos à sua disposição. São só 7 pães. Eu não consigo fazer muita coisa com isso, não. Mas nas mãos de Deus, 7 pães são suficientes para alimentar uma população. 7 pães são suficientes para alimentar o mundo inteiro. E aí, legal, vimos aí o poder de Deus. Os discípulos finalmente pegaram de volta aquele cesto, começaram a distribuir para as pessoas, estavam todas sentadas agora no chão e não na relva, no chão duro, ali no deserto, não na grama verdinha. Porque a primeira multiplicação, se você não se lembra, irmão, é cumprimento de profecia. Isaías falou sobre isso. Que eles veriam com seus olhos ali o milagre de Deus acontecendo. E é cumprimento de profecia. E aí acontece a segunda. Agora todo mundo sentado no chão durinho, comeu à vontade. E aí finalmente ele despede a multidão e segue. Atravessa para o outro lado da margem. Quando ele chega no outro lado da margem, a Bíblia diz que ele encontra com um grupinho de pessoas lá. Os fariseus. Aquela turminha aqui, né? Meio mais ou menos. E aí os fariseus viram para Jesus e começam a tentá-lo. E aí eles viram para Jesus e falam, ô mestre, você não é o mestre aí, o poderoso? Faz um sinal para a gente aí, ó. Faz um milagrezinho aí. Você não é o joinha de Deus aí? Faz um sinal para a gente. Nós queremos ver. Você está pedindo um sinal para Deus aí? Olha a reação de Jesus, irmão. Presta atenção na reação de Jesus. A Bíblia diz que ele deu um suspiro. Um suspiro. Não é um suspiro como diz... Mas é um suspiro, meu irmão, de revolta, de indignação. E ele responde dizendo, por que essa geração fica me pedindo sinal toda hora pede sinal, e sinal para cá e sinal para lá. Não vai ter nenhum sinal para essa geração. Segundo o Evangelho de Marcos, ele diz que não vai ter nenhum sinal. Em resposta à tentação dos fariseus ali. Mostra aí um sinalzinho para nós aí. Mas o Evangelho de Mateus diz mais. Ele diz, não vai ter nenhum sinal senão o de Jonas. Marcos suprimiu isso provavelmente por causa do seu público, os leitores, os romanos, que provavelmente não saberiam quem era Jonas. Então, não interessava escrever. Mas Mateus escreve para outro público, então ele registra lá o que disse Jesus. Não vai ter nenhum sinal senão o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Quem se lembra aí? Porque agora o público, né? O público tem que conhecer, irmão. Falta de vir para a escola bíblica, hein, bicho? Eita! Qual foi o sinal de Jonas, irmão? O que aconteceu com esse homem? Meus olhos estão cheios de lágrimas de emoção. De novo, eu escuto um. Jonas foi engolido por um grande peixe. Há quem diga que foi uma baleia. Mas tem que ser um peixe grande o suficiente para caber um homem lá dentro. A Bíblia não diz que foi uma baleia, mas ele foi engolido. Quantos dias ele passou lá dentro? Irmã! Que orgulho! 3 dias! E depois ele foi?
o peixe botou ele para fora nas margens de Nínive, porque ele tinha uma missão para fazer ali, não é? Pregar o arrependimento para aquela nação. Você deve se lembrar, não é? Pois é. E Jesus disse, não vai ter sinal nenhum. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês aqui é o sofrimento de Jesus de ter que aguentar gente que viu sendo multiplicados os pães e peixes, gente que viu o poder de Deus restaurando vidas, abrindo os olhos de quem era cego de nascença, dando condições de andar para aqueles que eram paralíticos, dando condições para aquelas pessoas doentes, todos aqueles sinais que haviam sido feitos, aquilo tudo não é suficiente. Então Jesus diz, não vai ter mais nenhum sinal senão de Jonas. E o que ele estava querendo dizer é que o sinal que vocês têm me pedido é um só. A minha morte e a minha ressurreição. Jesus não foi engolido por um peixe, mas ele foi tragado pela morte. Ele morreu. E ao terceiro dia o seu sacrifício foi aceito. E ele é ressuscitado pelo Senhor. Esse era o sinal. Jesus disse, esse é o sinal que vocês vão ter. Acabou, não vai ter mais nenhum outro não. Só vai ter esse sinal. Daqui para frente, acabou. E eles soltam um suspiro, irmão, de angústia. Que coisa terrível. As pessoas ali vendo, andando com ele, porque o nome de Jesus já era muito famoso, muito conhecido. Então os fariseus foram até ele, mais uma comissão que a igreja mandou que fosse até Jesus para pesquisar, porque eles estavam querendo entender quem é Jesus, de onde vem, qual é a sua mensagem, o que ele quer, qual é a sua intenção. E eles foram lá investigar Jesus. E disseram, Jesus, você não é o poderoso aí? Faz um sinalzinho aí para nós. Quantos crentes estão vindo à casa do Senhor falando para Deus, Deus, faz um sinalzinho aí. Pô, esse bolso que o senhor tem aí está tão cheio de bênção, uma só, solta uma aí para nós, irmão. Faz nada não. E tal, dos mais. Quando a gente começa por esse caminho, nós entristecemos o coração de Deus. Jesus ficou angustiado e nos deu mais uma lição. Ele pegou o seu barquinho e saiu. Pegou os discípulos e saiu. Não discutiu, não foi jogar ali conversa, não foi fazer qualquer outra coisa, senão deixou eles lá. Não deu trela. Então algumas discussões, irmão, você e eu já não precisamos mais investir nelas. São discussões vazias. Gente que não tem interesse em Deus, como eram esses, eles não estavam interessados em conhecer Jesus. Não estavam interessados ali em ter um momento particular com Jesus. Estavam interessados em colocá-lo à prova, a testá-lo, a tentá-lo. Jesus simplesmente os deixa lá e segue a vida. É como diz a Bíblia, se aquele que você for falar não quiser te receber, pega a tua sandália, bate, porque nem o pó daquele lugar você vai levar. Não quer te receber? Não quer ouvir? Amém? Agora segue para o próximo. Segue o teu caminho. Mas não vai lá querer descer goela abaixo, pegar pelo pescoço, enfiar a cabeça na privada, dar descarga. Você já aceitar Jesus? Não, blá, 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 blá. Não, irmão. Muito simples. Porque as pessoas acham que Jesus está desesperado, ajoelhado diante das pessoas, dizendo, me aceitem pelo amor de Deus. E é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Jesus diz, quando eu for erguido no madeiro, muitos serão atraídos a mim. E esses muitos hoje estão aqui. Enquanto outros lugares também reuniram esses muitos que continuam sendo atraídos pela obra de Cristo. Não é as maracutaias que a gente faz aqui, ó. Já viu o louvor? Hoje a gente está meio desfalcado aí, né? Mas não é a habilidade do irmão André tocando o seu piano, o seu teclado aqui, que faz com que você venha para cá. Não é a capacidade dos irmãos que sentam aí, que não é o meu caso, de tocar bem esse instrumento. Não são as irmãs que cantam aqui, entre os seus momentos e tal, não é nada disso não. Show pirotécnico não serve para nada. Se você está aqui porque alguém um dia te fez um show pirotécnico e você ficou impressionado, pode sair por essa porta aí, porque não é esse o caminho não, irmão. Nós fomos atraídos pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício, pelo único sinal que Ele deu. É um só. E nós que conhecemos a Ele, que sabemos que Ele fez as multiplicações, sabemos que no nosso momento de dificuldade, Deus vai multiplicar, porque Ele não deixou faltar nada até hoje. E vai continuar sem deixar faltar. Os discípulos não entenderam isso. Os discípulos não entenderam.
E aí Jesus entra no seu barquinho, depois de dispensar lá os fariseus, porque a conversa que não serve para nada. Ele entra no seu barquinho, e quando ele entra, ele fala para os discípulos, pessoal, né, se ele tivesse com o microfoninho, ou com o copinho e a colherinha, pessoal, atenção. Todos olharam para Jesus, Jesus disse, atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, segundo Marcos. Segundo Mateus, cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Cuidado. E aí um olhou para o outro e falou, eita, nós esquecemos de trazer pão. Nós vamos passar fome. Aí um olhou para o outro e falou, só tem um pão. Esquecemos de... Nossa, rapaz, onde eu estava com a cabeça, bicho? Saí correndo para entrar no barco aqui para junto com Jesus e esqueci de pegar meu pão. E aí o outro lá só tinha um pão. E aí eles começaram a discutir. O que o mestre está dizendo, cuidado com o fermento, é porque a gente só trouxe um pão. Eita, ferrou. E aí Jesus olha para eles e fala, mano, não é possível. Não é possível. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8, porque as pessoas precisam conhecer as palavras de Jesus, né? Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Capítulo 8, verso 17. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia? Gabinete pastoral que nós vamos conversar. Verso 17 diz assim, ao perceber isso, perceber o quê? Que eles estavam conversando achando que era por causa do pão que eles tomaram uma de Jesus ali, né? Jesus disse, por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreenderam? Vocês não entenderam ainda? O vosso coração está duro? Tendes olhos, mas não vedes? Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo? Vocês não se lembram? Quando eu parti 5 pães para os 5.000, se referindo à primeira multiplicação, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E todos responderam, 12. Eu posso imaginar aquele coralzinho, todo mundo, 12. Né? Com as orelhinhas baixinhas. E aí Jesus, e quando partiu os 7 pães para os 4.000, que acabou de acontecer, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam, 7. Aquele coralzinho, né? E ele lhes disse, não entendeis ainda? Que barato, né? Irmão, você acha que Jesus estava bravo aí? Vai no capítulo 7. Porque Jesus vira para eles e diz assim, olha, não é o que você come, mas é o que sai de dentro de você que te torna impuro. Aí depois de conversar, um momento particular com os discípulos chegam para Jesus e falam, ô mestre, eu não entendi. Explica para nós. E aí Jesus vira para eles nesse mesmo tom. Vocês não entenderam ainda? Sabe o que mostra aqui? Algo muito, muito preocupante. Muitos de nós, assim como esses discípulos, são lerdos. Lerdão, irmão. Lerdo. Quantas vezes eles viram Jesus trazendo a provisão? No mínimo 2 registradas até aqui. E não foi provisão assim, um pãozinho para um e um queijinho quente para o outro ali, né? Mas 2 multidões. Talvez somadas, mais de 40.000 pessoas alimentadas por Jesus. E eles olham um para o outro e começam a dizer, oh meu Deus do céu, eu só tenho um pão. Jesus está falando que a gente tem que tomar cuidado porque a gente só trouxe um pão. E Jesus fala, não é possível, não é possível. Vocês não entenderam ainda? Vocês estão com o coração duro? Vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem o que se diz? Sabe, irmão? Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico consolado. Porque muitos somos assim, como esse. Quantas e quantas vezes Deus fala com você a mesma coisa? A mesmíssima coisa. Seja por uma questão
ética da tua vida, seja por uma questão de relacionamento da tua vida, seja por uma questão espiritual, doutrinária, seja de qualquer natureza. Deus fala comigo e fala com você, irmão. Muitos aqui dizem, mas pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Ô irmão, precisa dar uma passada de cotonete nesse trem aí, porque Deus está falando comigo com você. Você já leu a Bíblia alguma vez? Certamente Deus falou com você. E aí fica naquele negócio, lerdo. Por isso eu não sei se eu fico triste em saber que somos assim, ou se me consola. Saber que os discípulos também eram. Porque eles eram testemunhas oculares, eles viram tudo aquilo lá. E Jesus disse para eles, falou, não, eu não estou falando do teu pãozinho. Inclusive, se você não tivesse trazido nem este um só, não tem problema. Não é disso que eu estou falando. Ou não é Jesus, pois, então, o Criador de todas as coisas? Não é Jesus aquele que é a palavra? Segundo João, no seu evangelho, começa dizendo que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e ele se fez carne, tabernaculou entre nós. E quando a Bíblia diz lá em Gênesis que através da palavra Deus cria todas as coisas, quem é a palavra? Quem é o logos na expressão grega que se utiliza? Quem é? Jesus, irmão. Sendo ele o criador de todas as coisas, o autor da tua vida, o autor da tua existência, será que ele precisa de um pão ali? Ou será que ele podia fazer cair do céu como fez ali o maná cair do céu? Ou será que ele não podia fazer materializar na sua frente ali um pão? Não, ele não estava falando dos pães. Mas ele dizia, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos saduceus ou de Herodes, segundo o versículo que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. Cuidado! Porque essas pessoas, meu irmão, ouviam, mas não praticavam. Cuidado, porque essas pessoas ouviam, mas não levavam em consideração. É mais uma plateia, é mais um auditório que para ouvir Jesus. Cuidado com esse fermento. Fermento na Bíblia é coisa ruim. 90 e tantos % de citação de fermento na Bíblia é negativo. É referência ao pecado. Paulo, numa das suas cartas, diz que um pouquinho só de fermento na massa leveda a massa inteira. Um pouquinho só. Um pecadinho desse tamanho, para quem entende que pecado tem tamanho, não é? Um pecadinho é capaz de acabar e arruinar com a sua vida. E Jesus diz, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse fermento. Porque esses que vieram falar comigo não estavam interessados em me conhecer. Estavam interessados em que fosse manifestado um sinal, porque eu estou indo contra a sua religião. Eles estão se sentindo confrontados. Cuidado com os saduceus. Os saduceus, se você não sabe, eles não acreditavam em anjo, em demônio, eles não acreditavam na ressurreição. E saiu o maior quebra-pau. Atos registra um quebra-pau deles com os fariseus ali. E Paulo estava sendo condenado, ele se levanta de uma maneira até que inteligente, não é? E diz, gente, eu estou sendo aqui julgado por essa turma, porque eu acredito em ressurreição. E eles, não. E sai o maior quebra-pau ali. E Jesus diz, cuidado, para vocês não serem como esses. Há uma advertência de Jesus e é o quarto ponto. Primeiro ponto, a compaixão de Jesus pelas multidões. Segundo ponto, o poder de Deus de manifestar e multiplicar aquilo que está na tua mão. Não é aquilo que vai chegar à tua mão, é o que já está na tua mão, é que será multiplicado. O terceiro ponto é o sofrimento. Aquelas pessoas que não têm fé, que questionam, chegam para Jesus com muitas dúvidas. E no quarto ponto, Jesus adverte a todos nós. Não só os discípulos. Ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Não seja como eles. Cuidado com esse tipo de atitude. Cuidado com a sua doutrina. E aqui, meus irmãos, eu faço a minha autoanálise. Você é capaz de fazer a sua. Assim, eu espero. Porque muitos de nós, muitos, em vez de agradecer ao Senhor e dar graças por aquilo que está nas suas mãos, criticam, lamentam, vivem uma vida de depressão talvez, e entram num caminho de bancarrota e só querem saber de lamentar e de criticar, é só isso que entra pela frente. Mas Deus colocou na tua mão aquilo que vai ser multiplicado. E você deve se lembrar do ensinamento de Paulo dizendo, qual é a semente que multiplica? É a que você come ou é a que você semeia? A que você comeu, irmão? Comeu. Agora, aquilo que você semeou, isso certamente Deus multiplica.
E aí é princípio bíblico, princípio de Deus. Esquece teologia de prosperidade. Toda a semente que você planta, Deus multiplica. Isso não é falando só do financeiro, não. Financeiro também. Muitas pessoas têm testemunho disso. De como Deus multiplicou a sua sementeira. Agora, na vida da gente, nas nossas coisas, tudo é uma questão de semeadura. Então tá aí falando mal, tá aí reclamando, você tá semeando, negão. Uai. Ou você pensa que as palavras elas são soltas ao vento, ao léu, assim, tá tudo legal. A Bíblia diz que da palavra de Deus nenhuma volta vazia. E que nós prestaremos conta de cada uma das palavras que nós soltamos. Aí talvez alguém pense, aí, justo hoje que eu discuti o trânsito, justo hoje que eu mandei o meu marido catar coquinho, sei lá eu que você fez aí. Irmão, você vai prestar conta de cada uma. É o que diz a Bíblia. Por isso, Jesus nos adverte, cuidado com esse fermento aí. Cuidado com essas pessoas que estão aí nesse movimentozinho de que vamos, e se não tá bom aqui, tá bom lá, e segue a vida e assim vai. Cuidado, porque essas pessoas, irmão, essas pessoas não conhecem a Cristo na sua profundidade. Então, como aquelas multidões que iriam até Jesus, foram até Jesus, porque Jesus tinha capacidade de realizar sinais e prodígios. E ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Se nós continuássemos a ler o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós veríamos que Jesus começa agora a contar para os seus discípulos o seu caminho doloroso. Para onde ele estava caminhando? O que ele iria fazer? Falava já da sua paixão, do seu sofrimento. E quando ele começa a ensinar essas coisas, ninguém entendia muita coisa. As pessoas não entendiam. E aí tem aquele momento precioso em que Pedro vira e diz, olha, Jesus perguntando, quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida, Jesus contando todas essas coisas da sua paixão, Pedro vai lá e diz, mas de jeito nenhum, você acha que eu vou deixar? Não é? Você acha que eu vou deixar você passar por isso? De maneira alguma. Vou dar um jeito, nós vamos dar um jeito aqui. E Jesus repreende Satanás. Cuidado, irmão. Cuidado com o fermento dos fariseus. Porque esses estão interessados em muitas coisas, mas não o que a palavra de Deus de fato ensina. Esses são conhecidos como hipócritas, sepulcros caiados, gente vazia, gente sem conteúdo, gente sem experiência com Deus, gente que não quer ter experiência com Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, você está achando ruim do que você está passando? Você está achando ruim, das vezes, chegar para o teu filho querendo alguma coisa e você não tem dinheiro para comprar? Você está achando ruim da tua filha, às vezes, querer comer alguma coisa e você não tem dinheiro para comprar e você segura? Você está achando ruim? Isso vai servir para você lá na frente, para você valorizar aquilo que Deus te deu, para você olhar para isso com um testemunho valoroso no teu coração. Assim como disse Paulo, eu passei fome e agora também tenho condições de viver na maior das melhores condições. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai valorizar o que Deus te dá. Se está achando ruim, esse momento difícil, é Ele que está te ensinando a viver o próximo momento que Deus vai colocar na tua vida. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. Cuidado com essa história de entrar na rodinha dos escarnecedores, para começar a criticar a igreja, para começar a criticar pastor, para criticar liderança, para criticar tudo, porque essa igreja aqui... Cuidado, porque é ali que Deus está usando para alimentar a tua vida. É ali, com erros e com falhas, assim como você. Você tem um espelho na tua casa? Olha para ele. Você vai ver os mesmos problemas que você encontra na igreja. Sabe por quê? Oh, que legal! É tudo feito de homem e mulher. Oh! Ninguém é diferente de você, irmão. Ah, mas o pastor, já ouviu falar do Super-Homem? Então, é na Comics lá que existe, né? A DC Comics. O Super-Homem está lá, peito de aço. Que parece um pombo, né? Quando ele estufa aquele peitão lá. Tá. Isso aí é desenho em quadrinho, irmão. Super-Homem não existe, não. As mesmas aflições que você passa, passo eu também. As mesmas. As mesmas.
Estamos todos na mesma condição. Por isso Jesus olha para mim e para você e nos adverte. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com aqueles que não acreditam no poder de Deus, que só ficam olhando para os seus problemas ali e não se lembram que Deus é capaz de multiplicar. Cuidado. E observando esses 4 pontos, eu queria concluir dizendo a você algumas coisas, fazendo a você algumas perguntas. Esse texto todo fala da graça de Deus. Tudo isso é para mostrar para mim e para você a graça, a maravilhosa graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Como nós somos alcançados. Existe por aí, irmão, passou mais de 2000 anos desde que tudo isso aconteceu. Existe por aí uma multidão ainda maior, ainda mais volumosa do que essa que estava com Jesus. E toda essa multidão está com fome. Toda ela. Está com fome. O pecado das pessoas revela o grau de fome que elas têm. Sabe aquele cara que mais, faz as coisas, que mais afronta, aquele cara que mais... Esse é o cara que tem mais fome. De um pão que só Jesus pode dar. Só que ele vai procurar, sabe aonde? Por aí. Vai procurar na bebida, vai procurar no entorpecente, vai procurar numa bagunça com a mulherada, vai procurar... Porque ele não sabe onde encontrar. Ele está com fome e está procurando. Então essas pessoas que a gente costuma dizer esse do mundo, foi para esses que Jesus morreu na cruz. Assim como nós estávamos lá e hoje não estamos mais, porque fomos redimidos pelo amor de Deus, eles também precisam. E quanto mais aquele te afronta, quanto mais ele fala que esse negócio de Deus, de Jesus, que isso aqui é tudo bobagem, como aqueles que fizeram lá no post da igreja lá, esses estão com fome, irmão. É a manifestação de um pedido de ajuda deste tamanho, porque ele não sabe dizer o que ele quer. Mas ele está com fome. E sabe aonde se encontra o pão que mata a fome dele lá? Sabe aonde? Faz assim com a tua mão. Faz assim, ó. Pode fazer. Está com a mão amarela? Olha a tua mão aí, ó. O pão está aí, ó. Você se lembra quando Jesus multiplicou o pão? O que ele fez? Ele jogou para cima, falou, pega aí, quem quer pão? Ele imitou o Silvio Santos. Ele jogou para cima o pão. Ele colocou numa esteira. Ele colocou nos correios para chegar na casa da Luciane. Chegar um pãozinho para a Luciane, quentinho, com manteiga. O que ele fez? Ele deu o pão, ele deu os pães na mão dos seus discípulos. Sabe como Deus faz a obra, irmão? Deus não precisa de mim e de você, mas Ele nos escolheu para a realização da sua obra. O pão que sacia a fome dessas pessoas aí está nas tuas mãos. Isso me faz lembrar um testemunho de um pastor que tinha o desafio de construir um templo para a sua igreja. Foi muito interessante. E ele chegou na igreja, num dos cultos, chegou lá, irmãos, eu tenho uma notícia excelente para dar para os irmãos. E aí a igreja ficou, alvoroçadia, né? Ai, que legal, qual é a notícia? Ele diz, todos os recursos necessários para a construção do nosso templo, Deus já nos deu. E a igreja, aleluia, glória a Deus, e bate palma, e aquela festa, Deus nos deu os recursos, aleluia. Ele falou, pois é, essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que esse recurso que Deus nos deu, está aí com você. E aí não teve mais aplauso. Ninguém ficou gritando aleluia, ninguém deu mais glória a Deus, ninguém deu mais nada. Que barato, né? É mais ou menos assim que acontece na vida da gente. Onde estavam os pães que Jesus multiplicou para matar a fome de toda aquela gente? Aonde? Estavam com os discípulos. Jesus falou, o que vocês têm aí? 7 pães. Então, dá eles aqui. Os pães necessários para saciar a fome dessas pessoas está na tua mão, está na minha mão. O que você vai fazer com esse talento que Deus te deu? Você vai enterrar? Você vai guardar no bolso? Você vai comprar um pote de açaí para você e um para mim? O que você vai fazer com isso aí? Está aí na tua mão. Todos os recursos para a realização da obra de Deus está na tua mão e está na minha. Mas pastor, eu não tenho condições, eu não estou preparado. Os 7 pãezinhos também não estavam, negão. Deus faz multiplicar aquilo que está na tua mão.
Tem gente esperando cair coisa do céu aí, né? A única coisa que caiu do céu aí, que não foi tão bom aí, né? Já converteu 1/3 dos anjos ali, virou demônio, caiu do céu ali, não funcionou. Por isso, todos os recursos necessários para a realização da obra estão aí. As pessoas vão procurar e precisam encontrar esse pão que mata a sua fome, é aqui. É na sua vida. É através da sua vida. Nós somos aqueles que vão multiplicar. Deus faz o milagre e coloca isso na minha mão e na tua mão. E o que a gente faz com isso? Por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem distribuído o pão de Deus? O pão que Deus colocou na tua vida? Ou você acha que o evangelho é só para você? Ah, pastor, eu já fiz tanto nessa vida. Parece até uma véia, um velho conversando. Já fiz tanto nessa vida, né? Esses dias eu fui almoçar, tinha uma senhora, tadinha, que ela não tinha os dentes. E quando ela comia, a boca vinha, fazia aquela... né? Tem gente que parece aquela senhora, que ela já fiz tanto nessa vida. Não, eu estou aqui pensando, eu estou orando. Quantas vezes a gente escuta a gente falando assim? Eu estou orando para ver o que Deus vai mandar eu fazer e tudo mais. Fica orando aí. Uma hora, quem sabe, os teus olhos se abrem. Porque o que já está na tua mão vai ser multiplicado. O que está na tua mão sacia a fome de quem tem fome. Você tem distribuído o pão de Deus? Segunda pergunta que eu te faço é se você está esperando um sinal de Deus. Você está esperando Deus fazer um sinal para você começar, não é, a distribuir desse pão que Deus te dá? Você está esperando Deus, não é, ter um movimento, um show pirotécnico no culto ou alguma coisa para que você perceba que você é um escolhido de Deus? Porque se tiver, a reação provável de Jesus é como ele teve com os fariseus lá. Por que essa geração me pede sinal? Só vai ter um sinal, que é o de Jonas. E esse sinal, ele já fez. Ele já morreu por mim, já morreu por você. E ele ressuscitou para garantir a inauguração do reino de Deus. Ele é o primeiro de muitos. Você tem multiplicado o pão de Deus? Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Essa maravilhosa graça nos alcançou e também te alcançou. E ela não te alcançou para que esse ciclo de vida e de salvação terminasse em você. O pão na Bíblia significa vida. Todas as menções de pão é alimento para a vida. E o deserto é o lugar exatamente onde não tem vida. Algo que se opõe à vida. Deus alimentou aquela multidão no deserto. Parece um conflito de conceitos ali. Entre vida sendo dada no lugar que tira-se vida e Deus fazendo a sua obra de milagre. Essa noite a minha oração é que você se sinta desafiado por Deus a multiplicar o que está na tua mão. A colocar com o coração agradecido nas mãos de Deus, dizendo: Pai, eu não sou um teólogo, mas eu fui a umas 3 aulas de escola bíblica e eu sei falar da salvação, papai. Está aqui, ó. É o que eu tenho para alimentar essa multidão. Eu não sei orar, pastor. Eu não sei como que essas coisas acontecem. Mas eu tenho uma mão, Pai. Que a tua palavra diz que sobre ela a autoridade do teu nome. Eis aqui a minha mão para abençoar essa nação. Eu não sei o que você tem. Se você tem um cajado, se você tem 7 pães, se você tem 2 peixes, eu não sei o que é que você tem. Mas o que você tem é o que se necessita para a obra, para que Deus multiplique e faça esse lugar ser repleto de pessoas com o coração arrependido, com o coração entristecido,
todo apertado por perceber quantos anos da sua vida ele dedicou para uma obra vazia, quantos anos da sua vida ele militou por coisas que não tinham valor nenhum, quantos anos da sua vida ele passou perdido, mas finalmente ele encontrou o pão da vida, finalmente ele encontrou um discípulo do Senhor Jesus, que veio até ele dizendo: toma, é do teu pai, toma, é do teu mestre, vai matar tua fome. Nessa noite eu desafio você a colocar nas mãos de Deus, com o coração agradecido, isso que você tem. Porque Deus não espera que você faça pós-graduação, faça mestrado, que você seja uma pessoa com vários diplomas e uma série de coisas. Deus não espera nada disso não, irmão. Deus não espera também que você seja aquele que vai subir num palco com uma multidão de 10 milhões de pessoas te olhando e você ali pregando a palavra. Deus está esperando aqueles que vão se levantar por aqueles moradores de rua. Deus está esperando aqueles que vão se levantar por aquela pessoa que está hoje num quarto de hotel pensando em tirar a sua própria vida. Deus está querendo aqueles que querem trabalhar para o reino, não aqueles que querem ser uma estrelinha, não aqueles que querem aparecer e se levantarem com poder e glória, mas querem ser usados para o poder e a glória do nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu desafio você, irmão, a deixar esse fermento maldito dos fariseus para lá, essa religiosidade vazia, essa hipocrisia de que sou crente, sou isso e aquilo, mas vira as costas, meu irmão. O pastor não está vendo, a tua mulher não está vendo, o teu marido não está vendo, faz uma série de coisas, deixa essa hipocrisia de lado. Cuidado com o fermento dos fariseus, disse Jesus para mim e para você. Eu te desafio nessa noite, irmão, a ser um agente de multiplicação da graça de Deus, a levar para quem precisa uma palavra de vida, de esperança, porque é isso que nós encontramos em Jesus. Você não é um zero à esquerda, você não é um erro da natureza, você não é um pãozinho que saiu queimado na padaria e que ninguém quer, você não é um saco vazio que não retém nada, você é algo precioso de Deus, que Deus fez com muito carinho e com muito amor, para uma obra de redenção. Deus te chamou para replicar tudo isso que você recebeu de Cristo, para multiplicar para as pessoas. Deus te chamou para ser um agente de multiplicação da graça. Enquanto você fica por aí reclamando, muda esse discurso e comece a agradecer na frente das pessoas, a dizer: Deus nunca deixou faltar o pão na minha casa. Ah, mas você está quanto tempo desempregado? Eu passei de 1 ano já. E aí, como é que estão essas coisas? Deus nunca deixou faltar o pão na minha casa. Deus nunca deixou que as minhas necessidades me sucumbissem, mas em todas as coisas Deus me supriu, todas as que eu preciso. Comece a agradecer, comece a mostrar para as pessoas quão valorosa é essa fé que você tem. Não jogue fora, não despreze, não desvalorize, mas coloque isso como algo precioso para que as pessoas percebam. Porque a pregação genuína do Evangelho, na esmagadora maioria das vezes, ela acontece em silêncio, com o seu testemunho de vida. Por isso eu te desafio nessa noite a colocar nas mãos do Senhor o que você tem, para que Deus multiplique a graça através da tua vida. E quando você se posicionar, irmão, não tem demônio, não tem inferno, não tem porta, não tem pessoa, não tem igreja, não tem movimento, estado, país, exército, nada para o mover de Deus, irmão. Quando você se posicionar, você vai ver o milagre da multiplicação da vida acontecendo através de você, porque Deus escolheu você para usar para esse milagre. É a tua vida que Deus está esperando para usá-la para essa obra de salvação, irmão. Muitas pessoas na Bíblia dizem: como aperta o coração de ver as pessoas perdidas por aí, como dói no coração de ver as pessoas por aí fazendo da sua vida uma grande porcaria, seguindo por caminhos tão tortuosos. Dói no coração. Que você tenha nessa noite esse sentimento de dor, de gemido por essas pessoas
que estão jogando a sua vida fora, porque o tempo passa. O relógio não para. Passaram-se 3 dias e aquelas pessoas permaneciam ali sedentas diante de Jesus. Essa noite, irmão, que você coloque a sua vida nas mãos daquele que é capaz de multiplicar. Essa é a minha oração. Feche os teus olhos, curva a sua fronte, vamos orar. Santo Deus.